Olá, sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Todo mundo meio que já viu, né? É divertido, tem glamour, mas hoje a gente vai olhar para ele de um jeito um pouquinho diferente. Porque assim, por baixo daquela camada de moda, de comédia, tem uma discussão bem intensa sobre poder no trabalho. Uma dinâmica fascinante. Exatamente. E para essa análise a gente vai usar uma lente específica. O livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. A ideia é ver como essas estratégias que ele descreve de influência, dominação, até sobrevivência, como elas aparecem ali na Runway. Uhum. Principalmente na relação da Andrea, a novata, com a chefe, a Miranda Priestly, né? A gente está se baseando num texto chamado O Diabo Veste Prada, Anatomia do Poder. Isso. Só para relembrar rapidinho a história. Andrea, recém-formada, idealista, consegue um emprego como assistente da Miranda, que é, assim, a editora superpoderosa da revista Runway. E aí ela mergulha num mundo, nossa, de alta pressão, hierarquia rígida, competição o tempo todo. Um verdadeiro campo de batalha, né? Mas com roupas caras. Exato. Ok, vamos desempacotar isso. E a nossa missão aqui não é só ficar contando a história de novo. É ir mais fundo mesmo, tentar identificar como essas leis do poder são usadas ali. Às vezes de propósito, né? Calculado. Outras vezes acho que mais instintivamente. Pelos personagens para eles conseguirem navegar naquele ambiente. E quem sabe até vencer, né? Uhum. O filme vira quase um estudo de caso, sabe? Bem rico. Sobre como o poder funciona na prática. Longe daqueles manuais bonitinhos de RH. Excelente ponto. É bem isso mesmo. Vamos começar então com uma lei que parece feita para a chegada na Andrea. A lei número 1. Nunca ofusque o mestre. Como é que isso funciona ali? Olha, o que é fascinante aqui é como a Andrea, no comecinho, cumpre essa lei sem nem saber. Porque ela não entende nada de moda. Ela destoa completamente. Então, para os olhos da Miranda, ela é inofensiva. Ela não é uma ameaça, né? Só tá ali para fazer o trabalho. Isso. Mas a análise sugere uma coisa mais sutil. O perigo não é só você ser melhor que o chefe, é a percepção do chefe. Quando a Andrea começa a se adaptar, a entender como as coisas funcionam, a performar bem, aí a dinâmica muda. Assim. Ela entra numa zona de risco. Porque o brilho do subordinado, mesmo que seja útil para chefe, pode ser visto como um desafio. Especialmente nessas estruturas super verticais, sabe? É interessante isso. A lei não é só sobre competência, então. É sobre você ter que gerenciar a insegurança do líder, né? Exato. O medo de ofuscar meio que molda como o subordinado age. Antes mesmo dele ser uma ameaça real. O poder agindo de forma preventiva, talvez. Precisamente. E falando de percepção e imagem, isso já puxa a outra lei, a Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. E a Miranda Priestly é, assim, talvez o maior exemplo disso no filme inteiro. Ah, sem dúvida. A chegada dela no escritório é um evento. Aquele silêncio que toma conta, os casacos, as bolsas jogadas na mesa da assistente. Cada gesto parece calculado para maximizar o impacto, para reforçar que ela é o centro de tudo. Ela nem precisa gritar, né? A presença dela já impõe poder. Totalmente. Aqui é onde fica realmente interessante. Ela domina essa arte de fazer todo mundo ficar girando em torno dela, mesmo quando ela não tá lá. É verdade. O nome dela vira um código para urgência, para medo. E essa performance não é só dela, né? O Nigel, por exemplo, ele usa essa lei também, mas de outro jeito. Ele constrói aquela persona do criativo essencial, carismático, o guardião do bom gosto. Sim, o braço direito indispensável. Isso. Ele garante a visibilidade dele, a relevância, com essa imagem que ele monta com cuidado. Mostra que poder não é só o cargo que você tem. É como você se apresenta, como você se torna memorável ou indispensável. A reputação, a visibilidade são moedas de troca muito fortes nesse jogo. E depois que você consegue atenção, como é que você mantém e usa isso? Aí acho que entra a Lei 11. Mantenha as pessoas dependentes de você. Como a Miranda faz isso tão bem. Ah, a Miranda é mestre nisso. Ela cria um ecossistema de dependência total. Ela controla o acesso, as oportunidades naquele universo da moda. A promessa, mesmo que não dita, é que um ano trabalhando para ela, sofrendo para ela, abre qualquer porta depois. Sim, é o passaporte para o sucesso. Exato.
Mas o contrário também vale. Se ela não gostar de você, sua carreira pode acabar ali mesmo. Todo mundo, desde a Andrea até os editores mais experientes, está preso nessa rede. É uma mistura forte de esperança e medo, né? Uhum. A esperança de um futuro incrível contra o medo constante de ser descartado, humilhado. Andrea sente isso demais. Ela começa a fazer coisas que vão contra os valores dela, porque ela acredita que o prêmio final, a tal recomendação da Miranda, vale o sacrifício. O futuro dela parece completamente na mão da chefe. Se a gente conecta isso com o quadro geral, essa dependência é o que segura toda a estrutura de poder da Runway. Não é só a autoridade do cargo, sabe? É um controle baseado em gerenciar as ambições e as inseguranças de todo mundo. Entendi. A Miranda tá no topo porque todo mundo precisa dela. Ou pelo menos acredita que precisa para conseguir o que quer. É uma arquitetura de poder muito bem pensada, muito eficaz. Mas essa arquitetura pode ser ameaçada, né? E quando isso acontece, aí a gente vê a Miranda usando uma lei bem mais brutal. A Lei 15 esmague completamente o inimigo. Tem um momento no filme que isso fica muito claro. Ah, sim. Aquela manobra dela para não ser substituída pela Jacqueline Follett, lá em Paris, é o exemplo perfeito. Ela não só se defende ou negocia, ela contra-ataca de um jeito devastador. É verdade. Usa informação privilegiada, manipula tudo, sacrifica a lealdade do Nigel. Coitado do Nigel. Pois é. Promete um cargo para ele e depois dá para Jacqueline só para calar a boca dela. E no final ela não só garante o lugar dela, como elimina a ameaça de vez. É uma demonstração da frieza estratégica que o poder exige naquele nível, né? Pelo menos segundo essa lógica do livro. Exato. Não basta só neutralizar o oponente, tem que garantir que ele não vai se levantar de novo. A autopreservação no topo, parece, exige essa capacidade de ser implacável. E essa capacidade de agir sem se prender à emoção ou lealdade liga com outra lei, a Lei 20. Não se comprometa com ninguém. A Miranda parece viver por essa regra. Totalmente. Ela parece flutuar acima das alianças. Mantém uma distância calculada de todo mundo, incluindo André e o Nigel, mesmo quando ela até reconhece o trabalho deles. Uhum. Essa falta de compromisso dá uma liberdade enorme para ela, né? Ela não tem dívidas emocionais, não tem obrigações que possam limitar o que ela vai fazer depois. Isso. E para Andrea, essa é uma lição dura, porque ela vê os próprios laços dela, com o namorado, os amigos, a ética antiga dela, virando pontos fracos naquele ambiente, vulnerabilidades. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre o custo dessa estratégia. O desapego é bom taticamente, sem dúvida. Evita que usem suas conexões contra você. Mas e o preço humano disso? Pois é. A Miranda tem um poder imenso, mas ela parece cercada por um vazio, né? De relações de verdade. É uma escolha que otimiza o poder, mas talvez custe muito caro no pessoal. Essa aura dela, quase intocável, também tem a ver com outra lei, né? A Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo para criar um séquito de seguidores. A Miranda não é só uma chefe, ela é quase um mito ali dentro. Exato, tem toda uma mística em torno dela. Uma reputação de gênio da moda que meio que justifica qualquer exigência dela, por mais absurda que seja. As pessoas acreditam na visão dela, e essa crença coletiva protege ela de crítica, de questionamento. Uhum. Aquelas tarefas impossíveis que ela passa para Andrea não são vistas só como capricho, são tipo testes ou excentricidades de uma mente brilhante. E a própria transformação da Andrea, não só no visual, mas na atitude, pode ser vista como um jeito dela entrar nesse culto, né? Sim, faz sentido. Ela começa a internalizar a importância daquilo tudo, a acreditar que aquele mundo tem um valor que justifica os sacrifícios. Sem dúvida. É um exemplo de como o carisma, a autoridade simbólica e criar essa narrativa de genialidade podem gerar uma dinâmica onde a fé no líder supera a lógica. O ambiente da Runway funciona quase como um culto à personalidade da Miranda. E aderir a isso, mesmo que só por um tempo, como a Andrea, é um passo para sobreviver-lhe. E como ela mantém esse controle tão pessoal sobre as pessoas? Aí acho que entra a Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Essa talvez seja a ferramenta mais sutil e mais poderosa da Miranda.
A análise sugere que ela tem uma percepção muito aguda das vulnerabilidades, dos desejos de quem está em volta dela. Ela sabe que a Andrea quer muito uma carreira no jornalismo sério e usa a promessa da recomendação como isca. Uhum. Com o Nigel, ela percebe aquele desejo profundo dele por reconhecimento, por status, e manipula isso com a promessa da promoção. É um controle muito mais eficaz que dar ordens diretas, né? Ela não precisa forçar abertamente. Ela só aperta os parafusos certos de cada um. Isso. Ambição, insegurança, desejo de pertencer, usa tudo isso para conseguir o que quer. É um poder que vem de conhecer a fundo a psicologia dos outros. Nossa, é bem isso. Precisamente. E essa capacidade de manipular sutilmente é reforçada pela postura dela. O que nos leva à Lei 34. Seja real à sua própria maneira, haja como um rei para ser tratado como tal. A forma como a Miranda se comporta transpira autoridade. A frieza, a exigência sem fim, o jeito que ela entra numa sala ou dá uma ordem sem nunca pedir, sem justificar. Uhum. Ela age como se o poder dela fosse absoluto, inquestionável. E como resultado, todo mundo em volta trata ela assim mesmo. A performance da realeza acaba moldando a realidade ali. E a Andrea aprende isso. A mudança dela não é só na roupa, no cabelo. É na postura, no tom de voz, no jeito de encarar os desafios. Ela percebe que para ser levada a sério ali, ela precisa projetar uma imagem de competência, de controle. Mesmo quando por dentro ela não está se sentindo assim. A autoapresentação vira ferramenta de poder. Mas no final, mesmo aprendendo todas essas lições, a Andrea toma uma decisão. Radical. E essa decisão pode ser vista pela ótica da Lei 40. Despreze o que você não pode ter. Ou, talvez, o que você decide que não quer mais ter. É uma leitura interessante mesmo. A Andrea chega num ponto que ela entende as regras. Ela sabe jogar o jogo. Ela até recebe um raro sinal de aprovação da Miranda, né? Sim, aquele momento no carro. Isso. Ela poderia continuar, talvez até virar uma nova Miranda, mas aí ela percebe que o preço final seria perder completamente quem ela é, os valores dela. Nesse momento, o poder, o prestígio que aquele mundo oferece vira algo que ela não só não pode ter sem se destruir, mas algo que ela ativamente escolhe rejeitar, desprezar. Jogar o celular na fonte em Paris. É o ato simbólico disso, né? Desse desprezo. Exato. Ela renega aquele caminho, redefine o valor daquele sucesso como indesejável para ela. É um jeito de retomar o controle, de preservar a integridade dela, dizer isso aqui não vale o custo para mim. Exatamente. É uma forma de se livrar de uma dinâmica de poder que virou tóxica e insustentável para ela. Recuperar a autonomia rejeitando os termos do jogo. E essa capacidade de mudar, de se redefinir, nos leva para a última lei que a gente vai abordar, a Lei 48. Assuma a forma indefinida. Miranda é o exemplo máximo disso, né? A imprevisibilidade dela é uma fonte constante de poder e de temor. Ninguém nunca sabe qual vai ser o próximo passo dela, o próximo critério, a próxima exigência. Ela não se deixa rotular, não se deixa prever facilmente. E essa fluidez torna ela incrivelmente difícil de controlar ou de antecipar. Ela está sempre um passo à frente, mudando as regras do jogo como convém para ela. Mas, de um jeito diferente, a própria Andrea aplica essa lei também. Ela se adapta muito rápido àquele ambiente hostil da runway. Ela assume a forma necessária para sobreviver ali e até ter sucesso. É verdade, ela muda muito. E no final, ela mostra a fluidez de novo ao romper com tudo aquilo e buscar uma nova forma fora daquele sistema. Então o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que nesses ambientes de poder, que são complexos, fluidos, a rigidez pode ser fatal. A capacidade de se adaptar, de ser imprevisível, de mudar de estratégia, até de identidade dentro de certos limites, claro, são habilidades cruciais. Uhum. Ser sem forma dificulta que os outros te prendam, te definam, te ataquem de forma eficaz. Tanto a Miranda quanto a Andrea, em momentos diferentes, usam essa adaptabilidade a favor delas. Fazendo um balanço, então, fica muito claro que o Diabo Veste Prada é bem mais que só entretenimento, né? É quase um manual visual de como essas estratégias de poder, como o Green descreve, funcionam no mundo real,
Mesmo que seja de forma dramatizada, claro. Não é só sobre roupa, é sobre a arquitetura da influência. Sem dúvida. E a lição maior, talvez, é que essas dinâmicas não ficam só no mundo da moda ou nas grandes empresas. O filme ilustra bem que, em quase toda interação humana onde tem hierarquia ou disputa por recursos, seja status, dinheiro, atenção, entram em jogo elementos de estratégia, de cálculo e, muitas vezes, a necessidade de fazer escolhas difíceis. O poder raramente é neutro ou baseado só em mérito. Entender essas regras, concordando ou não com elas, acho que nos torna navegadores mais conscientes dessas águas, sabe? Com certeza. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Depois de ver como essas leis de poder funcionam de forma tão clara, quase didática, ali na Runway, como será que essas mesmas táticas, talvez de um jeito bem mais sutil, quase invisível, aparecem no nosso dia a dia? No trabalho, nas relações de família, nos grupos sociais. Reconhecer essas estratégias nos outros e talvez na gente mesmo. Isso nos torna mais preparados, mais cínicos ou simplesmente mais conscientes desse jogo complexo que é a interação humana. Fica aí a reflexão.